há dúvidas de que há uma aceleração digital e a gente não tem volta em relação a isso. Muito se fala em smart cities, carros interconectados, os dispositivos em casa, e as empresas também acabaram se tornando mais flexíveis e mais digitais. Então, as empresas precisam pensar em estratégias de cibersegurança antes de adotar essa inovação, ou adotar em paralelo e buscando melhores práticas em relação a isso. Eu acho que inovação e cibersegurança elas devem caminhar de forma conjunta para não atrasar o desenvolvimento tecnológico de que quer que seja a atuação da tua organização, mas também é preciso pensar em relação às consequências que o não investimento em cibersegurança podem trazer. Então, trazer melhores práticas de frameworks de governança pode ser uma maneira rápida de você ajustar esses novos avanços em que a tecnologia vai ter na tua operação, ou olhar como outras empresas de outros setores se adequaram em relação a isso também seria de suma importância. Mas não há dúvidas, o futuro chegou e talvez muito em breve a gente vai estar vivendo a vida dos Jetsons, que era o que todo mundo queria quando a gente era criança. A pandemia trouxe também uma pandemia cibernética de incidentes, especialmente dentro do âmbito de ransomware. Então, o número de incidentes tem aumentado de forma exponencial. Recentemente, aqui no Brasil, que a gente não observava tantos incidentes cibernéticos, passou a se tornar com maior frequência em relação a isso, e em empresas de todos os setores. Se antes havia uma preocupação mais relacionada a empresas do segmento financeiro, por justamente ter a resguarda de informações que relacionam a monetização do incidente cibernético, hoje a gente já sabe que qualquer indústria pode ser vítima de um crime, até por conta que os cybercriminosos estão se aproveitando de sequestrar sistemas, bancos de dados, para conseguir valores em resgate. Então, consequentemente, a amplitude do crime também trouxe maiores impactos e preocupação, então, para as empresas. Empresas precisam, sim, criar uma consciência de cibersegurança, não deixar isso ser atrelada apenas à área de TI, ou hoje já temos aí a figura do CISO ou do DPO, e sim uma preocupação da empresa como um todo, investimentos condizentes para que a operação que hoje tem independência, independente de qual seja a indústria, Então, eu aqui no meu portfólio de clientes, a gente tem desde a operação portuária, hospitais, a bancos, a empresas do varejo, e todas elas dentro da sua particularidade, elas têm impactos em relação a uma consequência cibernética. Então a gente precisa avaliar como isso se comportar e trazer investimentos. E lembrando que investir esse ano não quer dizer que nos próximos anos eu não precisa voltar a olhar para esse risco, porque o risco é evolutivo assim como a tecnologia. Então, consequentemente, a gente precisa acompanhar as novas ameaças. É algo contínuo em relação a estruturar a resiliência cibernética para as empresas. Hoje, uma empresa que possui uma resiliência cibernética, ela une 4 pilares, na minha opinião. Uma que é em estruturação de processos, muito em linha com o que a LGPD trouxe, mas não só voltada para a questão de preocupação de segurança da informação, mas também para a parte operacional. Então, exercitar o plano de incidente e resposta, ter um planejamento estruturado de comunicação, olhar também para boas práticas, que seria o segundo pilar. Então, a gente sabe que talvez você esteja fazendo o dever de casa, a tua empresa fez grandes investimentos, mas tem a dependência de um fornecedor terceiro que não tem o mesmo hábito de higiene. Então, como é que você vai olhar para proteger o teu ambiente em relação a isso? Fazer pentest, treinamento, Então, dentro de todo o teu ecossistema organizacional, que não seja algo só voltado para a TI. Obviamente, investimentos em tecnologia são extremamente importantes, então novas ferramentas que ajudam a criar barreiras em relação à proteção, Então, e evitar a frequência e severidade de ataques, e aí, consequentemente, o seguro aí, se eventualmente a empresa se tornar vítima, porque a gente já viu empresas se tornarem vítimas mesmo tendo a maior resiliência cibernética, ISO 27001, diversas ferramentas, e ainda assim não foram suficientes. Por quê? Porque ninguém está imune. O mercado de seguro triplicou no ano passado. Se você pegar os dados da SUSEP, na março o nosso aumento ainda foi maior, a procura foi maior ainda, e agora, em decorrência dos incidentes que se tornaram públicos recentemente, está
uma loucura a procura. É muito bom, mas como eu falei, gostaríamos que as empresas também fizessem o seu dever de casa. Hoje, em relação à demanda de seguro cibernético, a gente vê as mais diversas indústrias indo buscar soluções. Eu tenho desde infraestrutura crítica, a empresas de mineração, a instituições financeiras que já têm uma cultura, né, em relação à cibersegurança, e muitas delas até contrato em decorrência de ter exposição no mercado americano, em que a SEC fala do Cyber Security Enforcement como uma boa prática. Indústria mesmo de fabricação aumentou muito, é a segunda maior procura que a gente tem hoje no nosso portfólio, são indústrias que fazem, né, então, processo de fabricação, porque em decorrência de um incidente cibernético, você pode não ter só a parada da linha de operação, mas também da entrega de produtos. Então isso se tornou uma grande preocupação para eles também, o que é bem interessante. Eu me lembro quando eu comecei a fazer seguro cyber aqui no Brasil, isso há mais ou menos há 5 anos atrás, eu ia conversar com indústrias e eles diziam para mim: Marta, eu não sou um varejo, eu não sou um banco, eu não tenho esse risco. E essa percepção mudou muito rapidamente, o que demonstra uma evolução, uma percepção do risco dentro das mais variadas empresas. Um dos principais pontos de dificuldade para os CISOs é a falta de mão de obra qualificada em relação ao entendimento de cibersegurança. Então, falta profissionais capacitados de todos os níveis em relação a isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e, consequentemente, como alocar investimentos em relação à cibersegurança. Eu acho que esse é um grande desafio, porque quando você é responsável em definir qualquer estratégia de defesa da tua organização em relação a algum tipo de impacto, muitas vezes o orçamento não condiz com todo aquele risco que você tem. E aí você tem que fazer escolhas em relação a onde alocar. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios também em relação de como os CISOs estão olhando esse grande crescimento de incidentes e ter orçamentos tão pequenos em relação à necessidade que precisaria direcionar a essas ameaças. Então, são dois dos principais fatores que eu vejo no mercado.